Pessoal, boa noite. Agora temos a outra apostila, então, que é de variância populacional e desvio padrão populacional. Bom, temos essa tabela aqui que vocês estão vendo, então. Então, supomos então que esses dados são de uma população com 10 elementos. Então, a variância é chamada de média quadrática, tá? Dos valores da população. Então, supondo que aqui temos uma população com 10 elementos, tá? A nomenclatura da população é o N maiúsculo, dá o número de elementos da população, né? Ou seja, eu tenho 10 elementos ou 10 repetições, tá? E como é que eu calculo então a variância populacional, ou chamada também de média quadrática? Bom, primeiro eu tenho que montar essa tabela toda aqui, tá? Essa tabela toda aqui, ela tem, né, esse xi, que é cada valor, que é cada, no caso, população de peso, seria cada peso. Fi é a frequência desse valor. D é o desvio, né? Então eu começo calculando, para calcular a variância, o desvio. O que é o desvio? É o desvio de cada valor em relação à média dessa população, tá? Por quê? Porque depois eu vou calcular o desvio de cada valor em relação à média populacional, vou achar esse desvio, elevarei ao quadrado, vou explicar depois, será produzido um número elevado ao quadrado, e eu vou somar, vou relacionar isso aqui com a frequência, vou incluir a frequência de cada um, né? Então, por exemplo, aqui eu vou incluir 3 frequências, e o desvio é calculado para um valor, mas sabemos que tem 10 valores, então eu tenho que considerar cada frequência. Então aqui eu multiplico. Depois eu pego tudo isso aí, somo, né, e divido pelo total, que eu tenho um valor. Então, quando eu somo valores e divido pelo total, e gera um valor, esse valor é uma média, tá? Então aqui também a variância populacional, ela é chamada de média quadrática. Por quê? Porque eu peguei todos os valores elevados ao quadrado, dividi pelo total e gerei um valor. E esse valor também está elevado ao quadrado, tá? Então, por isso que a variância ou média quadrática é uma forma de medir a variabilidade de quem? De cada valor em relação à média. Então, como é que eu calculo? Eu calculo a média amostral é a mesma fórmula de calcular, tá? Então, aqui, no caso, a média populacional, né, é a mesma forma de calcular. Eu pego todos os valores, né, o somatório deles, divido pelo total, vou ter a média, tá? Então a média populacional é essa letra grega aqui chamada mu, tá? Certo? E a variância populacional, ela tem um símbolo chamado φ, tá? Tá, então, beleza. Como é que eu vou calcular? Eu calculo a média, tá? Monto essa tabela toda aqui, calculo a média, diminuo cada valor da média e gera um desvio, tá? Vocês podem ver aqui que tem o desvio, né? Desvio significa o quê? Desvio de cada valor em relação à média. Pronto. Vocês podem perceber que tem valor negativo. Então, do 10 vai dar menos 2,9, um desvio, né? Do 11, menos 1,9, do 12, menos 0,9, do 13, um desvio 0,1 e assim por diante, né? Tá? Então, vocês podem verificar que tem valores negativos e valores positivos. O que são os valores negativos? O desvio negativo significa que o valor que vocês estão subtraindo da média é menor que a média. E o positivo, o valor que estão subtraindo da média é maior que a média. Bom, como eu falei para vocês, a variância populacional ou a média quadrática, ela tem que ser calculada, né? Então, se eu somasse o desvio, como ele está aqui, esses valores negativos com positivos, provavelmente iria dar um valor negativo ou um valor zero, ou próximo de zero. Então não teria como fazer esse cálculo, né, somando tudo isso aqui. Qual foi o artifício que os estatísticos fizeram? Pegaram esse valor do desvio e elevaram ao quadrado. Então menos vezes menos dá mais. Aqui já está positivo, fica positivo. E geraram então o valor ao quadrado para se calcular. Isso foi um artifício matemático para se calcular então a medida da variância, ou média quadrática. Então o que acontece? Esse valor multiplicado, então, o desvio do 10 vai dar menos 2,9 vezes elevado ao quadrado dá 8,41. Esse valor aqui, né, já está elevado ao quadrado. Todos esses valores estão elevados ao quadrado. Então, isso é feito, esse procedimento, para quê? Para eliminar
esse sinal negativo e ter uma forma de calcular a variabilidade chamada variância, ou média quadrática. Então aqui eu tenho todos os desvios ao quadrado, tá? E a fórmula da variância é o que? É o somatório dos desvios ao quadrado, que é o desvio de cada valor, né, elevado ao quadrado, vezes a sua frequência. Tem que incluir a frequência, por quê? Porque é o número de vezes que ocorre cada elemento, dividido pelo total. Tá? Então aqui eu incluo a frequência. Então esse desvio aqui do 10 é 8,41, desvio ao quadrado, 8,41. Multiplico por 1, que é a frequência. Tá? Não precisa multiplicar por 1 aqui, já sabe que é 1. Mas no caso aqui, né, no caso a fórmula é essa aí. Então já sabe que tem 1, vai dar 8,41. Mas do 3, um desvio ao quadrado é 0,81. Então tem que multiplicar por 3, né? Vai dar 2,43. Vocês podem utilizar essa fórmula, desvio ao quadrado vezes a frequência, para não ter que estar somando tudo. Então eu teria que somar 3 valores aqui. Mas o que eu estou fazendo? Estou multiplicando, certo? Mas teria que eu poderia fazer sem essa fórmula aqui, sem incluir o φ? Sim, mas aí eu teria que ser a variância nada mais então o somatório dos desvios ao quadrado dividido pelo n, né? Eu incluo o φ aqui para ficar mais fácil de trabalhar, né? Assim como vocês viram lá como é que se calcula a média, né? A média é o que? É o somatório de cada valor vezes sua frequência dividido pelo total, ou o somatório de cada valor. Então é a mesma coisa aqui, tá? Beleza? Então o que foi gerado aqui foi um valor ao quadrado, tá? Chamado variância ou φ, variância populacional ou φ, tá? Então essa letra grega aqui, certo? Bom, aí eu calculo aqui, então eu gero um valor, né, dividir por 10, e esse valor é elevado ao quadrado, e é a média quadrática. Beleza. Tá? E o desvio padrão? O desvio padrão já é um valor derivado da variância, né? Então eu retiro a raiz quadrada desse valor e acho o desvio padrão. Por que eu utilizo o desvio padrão no intervalo, que é feito com a média mais ou menos do desvio padrão? Tá? E esse intervalo, né, que você pode ver aquelas pontos percentuais para mais e para menos, ele pode ser formado então se tiver em porcentagem com a média, mas é utilizado na realidade o erro padrão, tá? Porque ele leva em consideração o nível de significância, tá? E já é um teste estatístico que é feito, tá? Um teste de hipótese, que tem o erro padrão, que eu vou explicar depois para vocês. Então o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Nada mais é do que eu tirar a raiz quadrada da variância. Então o desvio quadrado ele vai ser menor. Então a variância é um valor maior, o desvio padrão é um valor menor, certo? A variância é um valor elevado ao quadrado e o desvio padrão não é mais um valor elevado ao quadrado, tá? Então aqui esse é o desvio padrão, que ele é utilizado no comparativo com a média. Quando nós temos o intervalo, a média é mais ou menos o desvio padrão, tá? Certo? Então é isso aí. Na outra apostila, na quarta apostila, eu vou explicar o significado do desvio padrão, tá? Então essa aqui calculamos o desvio padrão para a amostra e calculamos para a população, desculpa, e calculamos a variância da população e o desvio padrão para a população. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos.